Florence Nightingale, o anjo da enfermagem e compaixão. Conhecida como a Dama com a Lamparina, foi uma lenda viva e uma das mulheres mais importantes da história britânica. Seu método estabeleceu novos padrões de higiene para a enfermagem moderna e revolucionou o sistema sanitário mundial. Até seus últimos dias de vida, ela fez campanha por melhores condições sanitárias em hospitais militares e civis. Florence ficou conhecida como a mãe da enfermagem moderna, a lâmpada da caridade que praticava o amor e compaixão pela arte de cuidar. Nascida em 1820 em Florença, na Itália, era filha de ingleses de uma família abastada que voltou a viver na Inglaterra quando Florence tinha 1 ano. Ela possuía inteligência incomum, determinação e perseverança, o que lhe permitia dialogar com políticos e oficiais do exército, fazendo prevalecer suas ideias. Florence pensava muito além de seu tempo, dominava vários idiomas e estudou matemática, história e outros temas com seu pai. Ela não aceitou apenas desfrutar uma vida superficial e lutou contra as poucas oportunidades oferecidas às jovens de sua posição. Enfrentou as imposições e costumes sociais, não aceitando o papel de menina rica, criada apenas para casar, ser submissa e ter filhos. Florence sentiu um chamado de Deus desde cedo e acreditava que estava destinada a fazer algo maior em sua vida. Sua religião deu-lhe um forte senso de dever moral, de ajudar os pobres, e com o tempo sentiu que a enfermagem era sua vocação dada por Deus. A enfermagem remunerada tinha a reputação de ser um emprego para mulheres pobres, geralmente idosas, e a imagem popular era de embriaguez, palavrões e uma atitude casual para com os pacientes. Apesar da preocupação e desaprovação de seus pais, Florence persistiu em sua ambição, lendo tudo o que podia sobre saúde e hospitais. Por fim, ela os convenceu a permitir que ela fizesse um treinamento de enfermagem de 3 meses em um hospital-escola Inspiradores na Alemanha. E também concluiu diversos cursos de enfermagem em ordens religiosas pela Europa. Comovida por relatos de jornais em 1854 sobre o sofrimento dos soldados na Guerra da Crimeia, Florence respondeu a um apelo do governo por enfermeiras e juntou-se a um grupo de 38 voluntárias, entre religiosas e leigas vindas de diferentes hospitais, e seguiram para escutarem perto de Constantinopla, hoje conhecida como Istambul, na Turquia. Algumas das enfermeiras foram demitidas por incapacidade de adaptação e indisciplina, mas a determinação e o trabalho de Florence eram incomparáveis. Seu empenho, tanto na organização e método de trabalho, até os mais simples serviços como a limpeza do chão, melhoraram os índices de cura e diminuíram os óbitos. Florence dedicava-se a tudo que pudesse tornar mais confortável a passagem dos pacientes pelo hospital, o que a levou ao cargo de enfermeira-chefe. Antes de sua chegada, as condições locais eram terríveis. O hospital sujo e infestado de vermes carecia até mesmo de equipamento e provisões básicas. A equipe médica ficou sobrecarregada com o grande número de soldados enviados da guerra na Crimeia. Mas os pacientes sofriam mais de doenças e infecções como tifo, cólera e disenteria do que de feridas de batalha.
Muitos estavam rodeados de sujeira, sangue e manchas de pólvora. A visão foi lamentável. Apesar dessas condições, mesmo com necessidade de mais ajuda, o comportamento e preconceito da época faziam os médicos do exército não querer a ajuda de Florence e de suas enfermeiras. As mulheres não eram valorizadas e, no início, eles viram suas opiniões como um ataque ao seu profissionalismo. Mas depois que novas vítimas chegaram da batalha e os médicos notaram melhora após os métodos de higiene aplicados por Florence, a equipe foi ampliada e aceitou a ajuda das enfermeiras. Florence e sua equipe melhoraram as práticas médicas e sanitárias, montaram refeitórios, lavaram roupas e lençóis, escreveram para casa em nome dos soldados e criaram salas de leitura. Elas tornaram o ambiente caótico em um lugar limpo, confortável e de melhor convivência. Levaram compaixão e humanidade aos soldados e médicos. O amor por servir já demonstrava sua vocação na enfermagem. A taxa de mortalidade também caiu depois que ventilaram melhor o ambiente e isolaram o esgoto abaixo do hospital. Mas nem todos foram solidários com os pedidos, pois muitos militares davam mais atenção aos problemas e conflitos da guerra do que à estrutura dos hospitais. A maioria achava que Florence não respeitava seus superiores e era muito autoritária e rude às vezes. Havia resistência quanto a receberem ordens e sugestões de uma mulher e enfermeira, sendo considerada menos importante que eles. Mas Florence estava determinada a encorajar mulheres instruídas e consideradas respeitáveis a estudar e trabalhar na área. Por isso, ela seguiu sua luta por melhorar as condições sanitárias dos pacientes e esperar respeito para as mulheres em geral e as da classe de enfermagem. Uma curiosidade sobre Florence Nightingale. Por que ela é chamada a Dama com a Lamparina? Florence ganhou o apelido durante seu trabalho em Scutari. Muitas vezes ela passava as noites sem dormir e andava por entre as camas, verificando a saúde dos feridos com uma lanterna de papel na mão, oferecendo atenção e alento aos doentes. A imagem da Dama com a Lamparina capturou a imaginação do público e Florence logo se tornou um ícone e celebridade, recebendo o apelido como o anjo da guarda dos soldados. Ela também acreditava na necessidade de enfermeiras especializadas em obstetrícia e fundou uma escola de enfermagem e obstetrícia no King's College Hospital, que se tornou um modelo para o país. Florence foi pioneira também no uso de estatísticas em diagramas que ela criou, na intenção de visualizar dados dos pacientes com o uso de infográficos. Seu extraordinário trabalho ficou conhecido como o Diagrama da Rosa. Os diagramas analisavam em detalhes a melhor maneira de atendimento em locais próximos das batalhas, ao invés de enviar pacientes a hospitais. Com esse estudo, ela comprovou que soldados morriam mais de doenças por falta de higiene do que por ferimentos de guerra. Em reconhecimento ao seu trabalho pioneiro, foi eleita a primeira mulher membro da Royal Statistical Society. Nightingale também foi uma escritora brilhante e muitos de seus trabalhos publicados foram para divulgação de conhecimento médico em linguagem simples e acessível para todos. Após retornar para a Inglaterra em 1856, ela seguiu sua campanha pela reforma da enfermagem e por estabelecer hospitais mais limpos.
Seus esforços conquistaram doadores para a criação de sua Fundação Nightingale, e Florence usou o dinheiro para também fundar a Escola de Treinamento de Enfermagem no Hospital St. Thomas, que passou a servir de modelo para as escolas futuras. Assim, a enfermagem surge como uma ocupação técnica assalariada que vem atender os hospitais como importante atuação e suporte junto aos médicos e profissionais de saúde. Ela transformou a enfermagem em uma profissão respeitável para as mulheres da época. Apesar de não gostar da fama e publicidade, Florence recebeu reconhecimento e inúmeros prêmios por seu trabalho e legado, passando a ser um ícone nacional. Florence dedicou sua vida ao amor por servir aos doentes e lutou até seus últimos dias pela qualidade e desenvolvimento dos padrões de saúde. Depois que voltou da guerra para a Inglaterra, Florence adoeceu e ficou quase o tempo todo reclusa na cama, com o que supõe-se ter sido hoje conhecido como síndrome de fadiga crônica e sequelas do tifo que havia contraído, levando-a à depressão. Há um aspecto interessante que nos leva a refletir. Embora muito de seu trabalho tenha ajudado a abrir portas, Florence acreditava que as mulheres não eram tão capazes quanto os homens. Ela preferia a amizade de homens poderosos, insistindo que eles tinham feito mais do que as mulheres para ajudá-la a atingir seus objetivos, escrevendo: "Eu nunca encontrei uma mulher que mudara uma nota em sua vida por mim ou minhas opiniões." Ela muitas vezes referia a si mesma no masculino, como, por exemplo, um homem de ação e um homem de negócios. Apesar dela ter namorado e ter tido pretendentes, alguns estudiosos da vida de Nightingale acreditam que ela permaneceu casta por toda a vida, talvez porque sentia um chamado religioso para sua carreira que não poderia sofrer interferência de um marido ou família. Ela viveu até os 90 anos em 1910. Florence inspirou a fundação da Cruz Vermelha Internacional, que ainda concede a medalha Florence Nightingale para enfermeiras que prestaram atendimento excepcional aos enfermos e feridos na guerra ou na paz. Desde 1965, o Dia Internacional dos Enfermeiros e Enfermeiras é comemorado todos os anos em seu aniversário de nascimento, em 12 de maio. A influência de Florence na enfermagem atual inclui projetos de enfermarias desenvolvidos, baseados em sua percepção de que os próprios edifícios de hospitais podem afetar a saúde e a recuperação dos pacientes. Também nas medidas pioneiras de controle de infecção e defesa da dieta como um fator-chave para a recuperação. Florence Nightingale, o anjo da enfermagem e compaixão. A dama com a lamparina.